Olá, você está no Átomo Quântico. Hoje vamos comentar um pouco sobre os efeitos da maldade. Bem, nós viemos trazer esse assunto porque, como falamos para vocês várias vezes, nós pesquisamos nos comentários, em outros vídeos, para ver do que as pessoas estão falando e chegar a um ponto central para tentar entender melhor a questão. Bem, falando nesse conteúdo, nós vamos trazer algumas questões que despertam em nós uma consequência. Então, por exemplo, uma vibração de medo ou de raiva, como ela se manifesta na consciência, de que maneira que ela se ramifica. Para começar então, identificando-se. O indivíduo se envolve quando a vibração desperta nele uma emoção correspondente. Então, nesse caso, também já comentamos com vocês, mas quando nós estamos vivendo a nossa vida normalmente, você está no horário de almoço do seu trabalho e aí você vê o noticiário, né? Então passa lá notícias negativas na maior parte das vezes. Quando você observa, você cria um vínculo com aquilo. O observador colapsa a função de onda. Então ele cria um vínculo com aquela dimensão. Aquilo entra dentro dele e faz uma varredura, buscando as memórias que têm relação com aquele fato. Nós podemos ver que aquela vibração encarna na consciência quando essa consciência replica esse gesto. Então, se ela vê uma reportagem de um assalto, né, pelo motivo que seja, esse medo vai entrar, vai buscar um medo que ela tem, que é compatível, e vai fazer ela replicar para o próximo. Então ela vai dizer para o outro, olha, não passa naquela rua naquele horário, porque eu vi na televisão que vai ter tal coisa. Claro, a prudência é sempre uma questão importante, mas veja que cada caso é um caso, né? Para que a gente consiga entender melhor o porquê que aquele indivíduo passa por aquilo, nós temos que fazer um exame para entender quais são os pensamentos que aquele indivíduo tem, o que ele anda fazendo, como ele anda vibrando. Então é toda uma investigação. E como normalmente as pessoas estão acostumadas a ver a ideia sem entender o porquê, sem se aprofundar na questão, fica superficial, né? Então alguém me disse, alguém falou, eu acredito que, eu acho que, talvez seja. Então esses achismos acabam movendo a nossa consciência, que em resumo é fantasioso, né? Normalmente não leva a lugar algum. Enfim. Baixas vibrações seduzem pela sua inércia. Já comentamos também que as vibrações, à medida que elas vão abaixando, elas vão ficando densas. Então, quando nós temos um gesto melancólico, dramático, quando a pessoa faz um drama, você sente que mela, é meloso, né? Meio que prende. Isso é característico de uma vibração densa. Quando alguém fala do medo, né? Das coisas que acontecem, das tragédias, dos acidentes, enfim, isso vai despertando no ser humano, na consciência, essa questão de luta ou fuga. Então, ou ele tenta se anteceder, né? Ele ataca por medo, ou ele foge. E acaba escolhendo uma dessas duas questões. E veja que nenhuma delas é benéfica. Porque muitas vezes o indivíduo passou por aquilo, a mídia foi lá, replicou aquele gesto, sem entender por que aconteceu aquilo, e normalmente nem se dá um trabalho disso. A outra pessoa absorve aquilo como uma pura verdade que vai acontecer com ela. E veja que como ela cria aquele vínculo, ela observa, então de fato aquilo vai acontecer com ela. Veja que a nossa mente ela é complexa, ela tem um potencial gigantesco, entretanto nós aplicamos mal aquilo que aprendemos. Tem até aqueles filmes que é curioso até, né? Que isso acontecia mais antigamente, há uns anos atrás. Que eles falavam que o ser humano ele utiliza pouco percentual do cérebro. Quando eu ouvi isso a primeira vez, eu pensei, nossa, será? Aí depois veio a notícia desmentindo, porque se nós utilizássemos menos de 100%, nós teríamos nossas capacidades mecânicas reduzidas. E aí, como a filosofia sempre diz, considere tudo, podemos pensar, ok, como casar todas as opiniões? Talvez a mente ela não consiga utilizar 100% do potencial consciente, né?
falando dessa questão. Então, muito do que fazemos é inconsciente. Outro percentual é fisiológico, né? A fome, a vontade de dormir, enfim. Então, talvez muito do que nós fazemos seja no automático, seja tendencioso pela moda, pelo modismo, pela sociedade. Talvez esse estudo tenha sugerido que o ser humano não tem absoluta consciência do que ele faz. É uma possibilidade, só para compartilhar uma reflexão, né? Continuando, a ramificação. O indivíduo propaga uma vibração que aceita através do seu sistema de crenças. Então, o indivíduo só cria uma conexão com aquela reportagem que a gente estava falando como exemplo quando ele sente alguma coisa em relação àquilo, quando ele acredita em alguma coisa relacionada àquilo. Porque se nós colocarmos um exemplo, um indivíduo que procura extrair o melhor da vida, se vem uma experiência dessa, pode ser que ele observe, que ele analise, mas aquilo vai ser filtrado por ele. Por isso que nós falamos que a inteligência ela é muito importante, porque ela nos ajuda a entender melhor quem somos, o que buscamos, e com isso barrar um pouco aquilo que se opõe àquilo que nós estamos procurando, essa ascensão de consciência, entendem isso? Esse processo normalmente é silencioso. Então, quando a dimensão, a vibração, ela encarna no indivíduo, dificilmente ele tem consciência que isso está acontecendo. Então, por exemplo, o dia está acontecendo, uma pessoa chega para você e fala isso, não vai por ali não, porque pode ter assalto. Aí você pega e pergunta para ela, mas por que você pensa assim? O que aconteceu? Porque eu vi lá na televisão, porque não sei quem disse. Aí você, mas você concorda com isso mesmo? Você passou por isso? Não, alguém me disse. Então, nós vemos que a pessoa não percebe o que ela está fazendo, não percebe o que ela está falando, a importância daquilo que ela está transmitindo. Então, normalmente os indivíduos não levam tão a sério essa questão mental. Quando você diz para alguém que a mente cria tanto doença quanto a cura, a pessoa vai falar que você tá doida. Então, assim, nós não descartamos a questão material, né? Se o indivíduo tem um problema físico, é claro, ele tem que tratar com remédio físico, ele tem que ir no psiquiatra, no psicólogo, no nutricionista, no profissional que é competente na área, dependendo do problema que ele estiver tendo. Mas a grande questão é que nós entendemos que existe um plano que antecede o físico. Alguma coisa tem que dar o start para que isso se instaure na matéria. Então a questão é o quê? O que causa isso? Qual é o ponto da questão? O ponto central. Tudo se orienta por um objetivo, sendo esse encontrado quando a ramificação é abreviada em uma emoção. Nós colocamos essa imagem do teatro porque dá a entender isso, né? Que o indivíduo, normalmente, ele busca os culpados da situação até que entra transmutar para libertar, né? Ele busca culpados. A culpa é disso, a culpa é daquilo, a culpa é daquilo outro. Eles são como atores de uma peça, mas ele se esquece que ele é o ator principal, que ele é a pessoa que dá vida a esses personagens. Então, na verdade, traduzindo isso em outras palavras, nós buscamos fora aquilo que nós temos dentro de nós. É uma questão que nós também sempre falamos. Então, por exemplo, novamente falando da questão do noticiário do medo. Tudo bem, o indivíduo está falando tudo isso para você, você percebe que há um padrão em tudo que ele diz. Não vai por ali, não faz isso, não faz aquilo, não vai não sei o quê. E você tenta conectar esses argumentos, essas linhas de pensamento. E você vai tentando resumir isso em um ponto. Beleza, medo. Esse indivíduo tem medo. Medo de quê? Se o indivíduo, não que seja o caso, a gente só está falando no dia a dia normal, mas enfim. Para você, o que faz você sentir medo que tem a relação com o que esse indivíduo está falando? Parece que a gente está dando uma viajada, mas vai fazer sentido. Se esse indivíduo está falando para mim, tudo isso que está acontecendo, não vai por isso, não faz por aquilo, não vai ali, toma cuidado, não sei o quê. Talvez tenha algo dentro de mim que faz com que esse indivíduo veja graça em me contar isso. Por que ele está me contando isso? Então, entra essa questão do exame de consciência. Será que eu tenho medo de fazer as coisas que eu quero? Será que eu tenho medo, eu desacredito? Porque, olha, uma coisa que vocês já devem saber a essa altura é que quando você se propõe a depurar a sua mente, a você se dedicar a causas mais nobres, você percebe que parece que tudo vem em cima de você. Entra aquela questão da dúvida, né? Depois você vai. Deixa isso pra lá.
Ah, ninguém precisa de você. Ninguém tá nem vendo você. Você é só um pozinho no meio do universo. Por que você vai tentar inventar? Então, essas dúvidas também são medos. Então, o que em mim puxa aquela situação? Então, nós vemos que isso é pedagógico. Na maioria das vezes, para não dizer todas, o indivíduo ele muda a forma de nos tratar quando nós mudamos a forma de agir. Então, se eu paro de sentir medo, começo a ter mais coragem e amor no que eu faço. Então, por exemplo, eu não vou ali, não por medo, mas porque eu sei que é um limite. Se eu passar dali, eu vou estar me fazendo mal. Mas se eu tiver condições, eu ver que tá tudo favorecendo para que eu faça, eu faço. Ah, mas vão falar mesmo. Ah, mas vão mesmo. Então, mantenha a consciência ali, lúcida, independente do que aconteça. A transmutação. Também já falamos para vocês que na natureza nada se cria, tudo se transforma. Isso também entra na questão da crença, né? Então nós vemos que quando temos um trauma, que é aquele agregado do que eu sinto, do que aconteceu, dos indivíduos que estavam naquela circunstância, então é um complexo que eu engulo, que gera em mim algo negativo, né? Que é o trauma, que acaba trazendo doenças, enfim. Nós vemos que quando o indivíduo entende e ele tem a catarse, aquilo que aconteceu, aconteceu. Ele vai mudar a forma que ele encara aquilo. Então quando nós falamos, você nunca vai esquecer o primeiro amor, você nunca vai esquecer. Gente, realmente você nunca vai esquecer. São coisas que marcam, são memórias base, como diria aquele filme da Disney, que eu esqueci o nome, mas enfim. Você vê que são coisas que marcam a vida, então como esquecer isso? Você muda a maneira que você enxerga. Ao invés de você olhar para o passado e pensar, nossa, como que eu fui bobo? Nossa, mas por que eu fiz tudo aquilo? Você entende, fala, eu fiz o que tinha que fazer. Naquele momento era o que tinha que ser feito. Até porque, reiteramos, é muito injusto para a consciência que nós temos hoje olharmos para nós há 10 anos atrás e falar, nossa, você era um ignorante, um bobo. É um peso muito desigual, não tem como comparar essas coisas. Então, é o mal que fazemos a nós mesmos, essa autopunição. Isso nos afunda na vibração em que estamos. Então veja que como que as vibrações se ramificam em nós. É muito sutil, a gente dificilmente percebe. Por isso que entra a questão da consciência constante. Quando o indivíduo crê na desconstrução, inicia uma batalha contra si. Esse conflito inviabiliza a harmonização das partes. É o que nós acabamos de falar, né? As ideias são transmutadas, nós mudamos a forma de enxergar a vida. Se nós enxergamos algo que vivemos como um problema, não deveria ter acontecido, simplesmente queria apagar isso da minha vida, nós vemos que seria a mesma coisa que dizer que o universo errou. Ah, não devia ter acontecido aquilo comigo. Só que muitas vezes nós não percebemos que aquilo é crucial para compor quem somos. Então aquilo que eu fiz, que me traz tanta vergonha, me trouxe consciência de uma coisa que não é tão prudente que eu faça. Entende? Então assim, eu me dei demais para uma pessoa. Agora eu sei que o amor não é bem isso. Agora eu sei que eu tenho que manter os pés no chão. Ah, mas eu era todo apaixonado, cheio de mimimi, cheio de isso aqui. Eu fui meloso, mas agora eu entendo o valor da sobriedade, da maturidade. Hoje eu entendo que a melação leva ao cansaço, à exaustão. Então, na verdade, eu tenho que ser grato ao que me aconteceu. Transformar essa culpa em aceitação. Entender, de fato, o que isso me acrescenta. E pode ter certeza que com o exame de consciência você encontra no que aquilo te ajuda. E é justamente isso que as terapias propõem, né? A aceitação. Transformar conceitos de culpa como culpa por responsáveis. Então, nós também temos essa propensão, né? Que a gente estava falando para vocês, que nós olhamos para o indivíduo, para a mídia, para o governo, para o vizinho, para não sei o que. É culpa dele, é culpa dela, é culpa disso, é culpa daquilo. É uma rede. É uma grande rede. Então, a vibração entra em mim. Por exemplo, medo. Tá bom. Aí ela vai buscar em mim as coisas que eu sinto medo, raiva. E eu vou dizer coisas para você que tem a ver com isso. Sem perceber, você replica. E o outro replica e replica. Aí a hora que você vê, tem uma rede. Aí fica que nem um peixinho, né? O peixinho, a consciência que cair nessa rede, dificilmente ela se liberta. Ela tem que ter uma maturidade extremamente grande para que as circunstâncias não moldem ela. Então isso exige inteligência. Por isso que estudar é tão importante.
É além de ter títulos, além de ter certificados ou coisa, é uma questão de olhar para dentro, saber identificar as questões e conseguir passar pelas etapas da vida sem se identificar com elas e sem ficar preso nelas. Porque é uma questão que acontece muito na meditação, principalmente a xamânica, é que quando fazemos uma regressão, ou fazemos uma regressão não só de vidas passadas, mas de lembranças mesmo. O indivíduo, ele se lembra de algo que aconteceu e vem aquela sensação, né? Você sente aquilo de novo, sente aquele cheiro, sente aquela nostalgia. Normalmente as pessoas têm uma propensão a se sentirem seduzidas por aquele momento e reviverem aquilo. Quando na verdade a proposta é observa. O que isso tem para te mostrar? Por que a sua mente se lembrou disso? Às vezes tem algum aprendizado ali que você deixou passar. Se não, por que estaria se lembrando disso? De tantas coisas para você se lembrar, por que isso? Então, veja, é tudo muito orientado. O universo ele é muito bem estruturado. Unir conceitos e tudo mais que for possível para atingir a unidade. Esse também é outro aspecto muito importante do todo, né? Quando nos afastamos uns dos outros, nós estamos descendo, né? Porque o uno é como a luz ali, né? Quando nós vamos subindo, nós vamos chegando ao mesmo ponto. Então, se nós estamos mais próximos, em comunhão, nós estamos atingindo o todo. Nessa questão é importante que nós podemos, na verdade, nós temos que abrir um pouco os olhos para as causas dos nossos irmãos, das nossas irmãs. Então, ver que, independente do que estiver acontecendo, da pessoa que está falando no noticiário, passando medo para você, tentar enxergar a dor daquele indivíduo. Por que ele está fazendo isso? O que eu posso perguntar para ele ou para ela que traga consciência a esse indivíduo sem trazer dor, sem fazer com que ele sinta a culpa do que ele está fazendo? Né? Assim, meio que dando exemplo também no dia a dia, né? Que é aquela coisa que você fala, pergunta, por que você está falando isso? Ah, por que não sei o que, mas... Aí você vai, quanto mais você conhecer, melhor, né? Mas você vai argumentando, mas tem isso, mas tem aquilo. Mas você já pensou nisso? Mas tem aquilo outro. Joga a semente e sai. Essa é uma grande questão também de altruísmo, né? De você permitir que a pessoa acredite que a ideia foi dela. Porque normalmente nós temos um pouco desse egoísmo também, né? Nós queremos acreditar que a ideia é nossa, que nós é que chegamos a essa conclusão. E muitas vezes descartamos que a nossa ideia, na verdade, tem a participação de um todo. Então esse vídeo mesmo é a colaboração de muitas pessoas que me ensinaram muita coisa. Então, é um dos motivos de aqui nós falarmos nós, ao invés de eu, né? Eu acredito, eu trouxe. Então é uma questão pessoal. Então nós vemos que é sempre nós. É sempre nós. Ninguém chega só sozinho. Só estou falando isso para vocês para trazer essa questão dessa integração. De abraçar a causa dos irmãos, de entender que todos nós estamos pela mesma causa, né? Estamos indo para o mesmo lugar, então... Quanto antes tivermos consciência disso, melhor, não é verdade? Beleza? Esperamos que vocês tenham gostado. Até a próxima.